Olá, turma, estamos de volta para darmos continuidade à nossa disciplina de educação ambiental e desta vez falando sobre as conferências ambientais. Conforme já falei, isso é uma continuação do nosso primeiro momento, por ocasião dessa aula número 2. Estamos aqui para darmos continuidade a esta fala, a esta reflexão sobre as principais conferências ambientais em níveis internacionais. Falamos no momento passado sobre algumas conferências importantes, Belgrado, Estocolmo, Tbilisi, e a gente, com isso, pôde refletir um pouco por que essas conferências ocorreram naquele período, naqueles períodos, quais são as características principais de cada uma delas, os seus objetivos principais e também, principalmente, os seus resultados, o que elas almejavam, o que elas conseguiram, o que estava envolvido em todo aquele momento, toda aquela estrutura por ocasião dessas conferências. E hoje iremos dar continuidade a esse assunto. Sempre lembrando que estamos discutindo, refletindo sobre essas conferências, no que diz respeito aos objetivos, as características, os seus desdobramentos e também, muito mais que especialmente, os seus resultados. Dessa forma, iremos, no momento de hoje, iniciarmos com a Conferência de Moscou, que foi já no ano de 1987, já um pouco mais recente comparado com aquelas outras. E a Conferência de Moscou, realizada em agosto de 1987, lá em Moscou, na ex-União Soviética, que é a atual Rússia. A Conferência de Moscou obteve a participação de aproximadamente 300 profissionais da educação vindos de uma centena de países. Dele resultou um documento denominado Estratégia Internacional de Ação em Matéria de Educação e Formação Ambiental para o decênio de 1990, Pedrini 2000 e assim 1990. Pessoal, aqui o que podemos perceber antes de iniciarmos essa conversa é que esta conferência, ocorrida em Moscou no ano de 1987, tinha como foco, um dos focos mais marcantes, mais fortes, a questão da educação ambiental. Por isso que estamos aqui trazendo algumas conferências que não foram apenas estas conferências, foram muitas, mas estas em especial, elas trazem um foco principal na educação ambiental. Assim, esse documento, que foi elaborado por ocasião desse encontro, a Estratégia Internacional de Ação em Matéria de Educação e Formação Ambiental, um documento assim com um tema bem forte, né? É composto de informações, ideias, estudos e pesquisas internacionais de projetos, piloto e investigações, conclusões de reuniões internacionais realizadas desde 1975, apresenta elementos para a Estratégia Internacional de Ação em Matéria de Educação e Formação Ambiental para o decênio de 1990. Mostra os princípios e características essenciais da educação e da formação ambientais. Assim, 1990 e o Pedrini 2000. Então, conforme eu já falei agora há pouco, o foco principal aqui na educação ambiental, e em especial também na formação, na preparação de profissionais para conduzir essa grande tarefa que era educar, no sentido ambiental, despertar este espírito, despertar este senso ambiental nas populações do planeta. A educação ambiental, nesta conferência não governamental, reforçou os conceitos consagrados pela Tbilisi, a educação ambiental,
deveria preocupar-se tanto com a promoção da conscientização e transmissão de informações, como com o desenvolvimento de hábitos e habilidades, promoção de valores, estabelecimento de critérios e padrões e orientações para a resolução de problemas e tomada de decisões. Portanto, objetivar modificações comportamentais nos campos cognitivo e afetivo. O que podemos perceber aqui é essa preocupação de tornar aquilo que já foi fomentado anteriormente por ocasião da Conferência de Tbilisi, tornar isso prático, tornar isso algo palpável, ok? Então, essa Conferência de Moscou se mostrou muito importante também nesse sentido de tomar decisões para resolver problemas urgentes, inclusive. As prioridades advindas da Conferência de Moscou tinha como meta principal propor uma estratégia internacional de ação em matéria de educação e informação ambiental para a década de 1990, conforme identificado por Pedrini 2000. Vamos ver aqui o que diz essas prioridades, o que dizem essas prioridades. Desenvolvimento de um modelo curricular, intercâmbio de informações sobre o desenvolvimento de currículo, desenvolvimento de novos recursos institucionais, promoção de avaliações de currículos, capacitar docentes e licenciados em educação ambiental, muito importante isso aqui, capacitar alunos de cursos profissionalizantes, priorizando o de turismo pela sua característica internacional, melhorar a qualidade das mensagens ambientais veiculadas pela mídia ao grande público, criar um banco de programas audiovisuais, desenvolver museus interativos, capacitar especialistas ambientais através de pesquisa e utilizar a unidade de conservação ambiental na capacitação regional de especialistas. Pessoal, são ações muito importantes e também possíveis de serem realizadas com certeza. Então, essa Conferência de Moscou, ela vem dar um ânimo a mais o que foi tratado na Conferência de Tbilisi. Esse enfoque principal no desenvolvimento de ações com relação à formação de especialistas, de profissionais, para tratar com mais seriedade a formação ambiental. Não somente na escola, mas, como já foi falado em outros momentos, em todos os segmentos, em todos os setores da sociedade, pela sua grande importância que é a educação ambiental. Uma outra conferência importante, tem um tema bem interessante, Declaração Mundial sobre Educação para Todos, foi a Conferência de Jomtien, realizada na Tailândia, no ano de 1990. A Conferência Mundial sobre o Ensino para Todos, satisfação das necessidades básicas de aprendizagem, tendo como resultado o documento conhecido como Declaração Mundial sobre a Educação para Todos. Em seu texto, esse documento enfatiza a necessidade de todas as nações viabilizarem para suas respectivas populações o direito e a acessibilidade à educação, além da melhoria de sua qualidade, visto uma grande parcela da população mundial viver excluída do sistema educacional. E outra grande parcela, quando inclusa, usufrui de uma educação de qualidade bastante questionável. Então, o foco aqui é a educação, melhor dizendo, a educação de qualidade para todos. Nessa conferência ocorrida na Tailândia, chamada Conferência de Jomtien, ok? Então, dando continuidade, reforçando a ideia anterior da Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, traz que, naquele momento, vamos entender aqui o contexto de quando aconteceu esta conferência lá na Tailândia. Vamos entender o que estava ocorrendo no mundo. Mais de 100 milhões de crianças, das quais pelo menos 60 milhões são meninas, não têm acesso ao ensino primário.
mais de 960 milhões de adultos, 2/3 dos quais mulheres são analfabetos, e o analfabetismo funcional é um problema significativo em todos os países industrializados ou em desenvolvimento. Mais de 1/3 dos adultos do mundo não tem acesso ao conhecimento impresso, às novas habilidades e tecnologias, que poderiam melhorar a qualidade de vida e ajudá-los a perceber e adaptar-se às mudanças sociais e culturais. E também mais de 100 milhões de crianças e incontáveis adultos não conseguem concluir o ciclo básico, e outros milhões, apesar de concluí-lo, não conseguem adquirir conhecimentos e habilidades essenciais. Documento da Unesco, 1998. Então, esse contexto onde a conferência de John Chen está inserido é um contexto bem forte. Então, por isso que tem esse tema, Declaração Mundial sobre a Educação para Todos, e que essa educação seja de qualidade. O importante é isso, não interessa apenas levar a educação para todos, mas levar a educação digna, a educação de qualidade, onde todos aprendam, que consigam concluir o seu ciclo básico de educação com qualidade, com o que deveria realmente aprender e aprender nesse período. Concomitantemente com a situação expressa anteriormente, a sociedade global vem enfrentando, conforme o mesmo texto, um quadro sombrio de problemas, entre os quais o aumento da dívida de muitos países, a ameaça da estagnação e decadência econômicas, o rápido aumento da população, as diferenças econômicas crescentes entre as nações e de dentro delas, a guerra, a ocupação, as lutas civis, a violência, a morte de milhões de crianças que poderiam ser evitadas e a degradação generalizada do meio ambiente. Esses problemas atropelam os esforços enviados no sentido de satisfazer as necessidades básicas de aprendizagem, enquanto a falta de educação básica para significativas parcelas da população impede que a sociedade enfrente esses problemas com vigor e determinação. Documento da Unesco, também, 1998. Então, um cenário bem preocupante, bem forte, nesse período em que foi realizada essa conferência na Tailândia. Assim, compreender-se que um compromisso efetivo para superar as disparidades educacionais deve ser assumido. Os grupos excluídos, os pobres, os meninos e meninas de rua trabalhadores, as populações das periferias urbanas e zonas rurais, os nômades trabalhadores migrantes, os povos indígenas, as minorias étnicas, raciais, linguísticas, os refugiados, os deslocados pela guerra e os povos submetidos a um regime de ocupação não devem sofrer qualquer tipo de discriminação no acesso às oportunidades educacionais. Trecho também tirado do documento da Unesco, 1998. Somente a partir da humanização proporcionada por uma educação inclusiva e de qualidade será possível combater de maneira abrangente o processo de analfabetismo ambiental que aflige a grande maioria da população mundial. Então, assim, por ocasião desta conferência, John Chen, o enfoque principal dessa conferência, o objetivo principal é levar a educação às camadas menos favorecidas e que essa educação não seja apenas para cumprir determinados protocolos, melhor dizendo. Que essa educação seja realmente uma educação de qualidade, que vá transformar realidades e que essa transformação seja de modo positivo para aquela comunidade, para aquela sociedade, para aquela população. Então, a importância grande essa conferência ocorrida na Tailândia. Chegamos aqui na Rio 92, 1992, Rio de Janeiro. Conferência do Rio de Janeiro, Rio 92, ou ECO 92. A Conferência da Organização das Nações Unidas, da ONU, sobre o meio ambiente e desenvolvimento. Foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, Brasil, no ano de 1992.
Destacam-se um aspecto digno de nota de conferência foi enfatizar o vínculo que existe entre a proteção do meio ambiente e a necessidade de aliviar a pobreza do terceiro mundo, através do aumento do volume de ajuda financeira por parte dos países ricos. Resultado dessa conferência, 2 documentos de grande relevância para a educação ambiental. Portanto, pessoal, atentem para esse detalhe. Desta conferência da Rio 92, resultaram-se 2 documentos. O primeiro é a Declaração sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, no qual há 27 princípios que buscam reafirmar a Declaração da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente Humano, adotado em Estocolmo em 16 de junho de 1972. Aí foi o primeiro documento, Declaração sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Documento este resultante desta conferência lá no Rio de Janeiro. No seu texto, afirma ter por objetivo estabelecer uma nova e justa parceria global por meio de estabelecimento de novos níveis de cooperação entre os Estados, os setores-chave da sociedade e os indivíduos. O segundo documento resultante dessa conferência é a Agenda 21, tão falada, tão discutida, a qual se configurou como um grande avanço frente às questões ambientais, pois aborda em seu texto as preocupações na promoção do desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 pode ser definida como um instrumento de planejamento para a construção de sociedades sustentáveis, em diferentes bases geográficas que concilia métodos de proteção ambiental, justiça social e eficiência econômica. Então, esse aí foi o segundo documento, a Agenda 21, e o primeiro foi a Declaração sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. São 2 documentos importantes, 2 marcos importantes para o meio ambiente, oriundos dessa conferência onde a ONU organizou lá na cidade do Rio de Janeiro. Então, em 1992, a ONU realizou no Rio de Janeiro, entre o dia 13 e dia 14 de junho, Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Então, foram aí quase 180 países, né? Então foi uma mobilização muito grande e, sem dúvida, foi uma grande conferência que teve um marco importante nessa questão ambiental. E agora temos aqui a Rio +20. Ocorreu a ECO 1992, a ECO 92, e depois de 20 anos teve a Rio +20. Conferência do Rio de Janeiro e Rio +20. A última conferência foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, Rio +20, que foi realizada entre os dias 13 e 22 de junho de 2012, na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil. Esta conferência foi denominada de Rio +20 por marcar os 20 anos de realização da Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 92. Contribuiu para definir uma agenda a respeito do desenvolvimento sustentável em 2 décadas. O objetivo da conferência foi a renovação do compromisso político com o desenvolvimento sustentável. Uma bandeira marcante da ECO 92 foi o desenvolvimento sustentável, tendo 2 temas principais: a economia verde no contexto do desenvolvimento sustentável e da erradicação da pobreza, e a estrutura institucional para o desenvolvimento sustentável. No tocante à educação, o documento final da conferência dedica um tópico específico, dividido em 4 parágrafos, no sentido de relacionar a importância da educação com o desenvolvimento sustentável. Então, algo forte, característico dessa conferência, é exatamente o desenvolvimento sustentável. A proposta é que o tema entre no currículo da educação básica e do ensino superior também. Vejamos o que diz o documento. Nós reconhecemos que o acesso de todos à educação de qualidade é uma condição essencial para o desenvolvimento sustentável e a inclusão social. É o acesso, primeiro é o acesso. Nos comprometemos com o fortalecimento da contribuição de nosso sistema de educação na busca do desenvolvimento sustentável, inclusive através de um melhor treinamento
e desenvolvimento curricular dos educadores. Olha essa importante parte aí. Nós convocamos as universidades a se tornarem modelos das melhores práticas e transformação ao dar um exemplo de sustentabilidade de suas instalações, de seus campos, e ensinando desenvolvimento sustentável como módulo em todos os cursos. Desse modo, práticas sustentáveis se tornarão uma parte integrante do aprendizado e da ação. Então, aqui houve um compromisso de fortalecer os espaços acadêmicos, como as universidades e escolas de modo geral, para aprimorar essa questão da qualidade da educação ambiental. Então, a Rio+20 foi uma conferência das Nações Unidas sobre o desenvolvimento sustentável que ocorreu na cidade do Rio de Janeiro de 13 a 22 de junho de 2012. Participaram líderes de 193 países que fazem parte da ONU. Então, muita mobilização. O documento também cita o incentivo ao intercâmbio internacional e a criação de bolsas de pesquisa para a área da educação, para o desenvolvimento sustentável, sendo esta temática de caráter intermultidisciplinar, no sentido de desenvolver um conhecimento holístico que compreenda a realidade em sua totalidade. Nós encorajamos a atividade de intercâmbio internacional de educação para o desenvolvimento sustentável, incluindo a criação de bolsas de estudo e de pesquisa para estudos internacionais em disciplinas, campos interdisciplinares pertinentes à promoção do desenvolvimento sustentável. Nós concordamos em promover a educação para o desenvolvimento sustentável para além da década de educação da ONU, para o desenvolvimento sustentável em 2014, para educar uma nova geração de estudantes nos valores, disciplinas-chave e abordagens holísticas e multidisciplinares essenciais para a promoção do desenvolvimento sustentável. Então, esse compromisso em fornecer, inclusive, bolsas internacionais para fortalecer essa visão de sustentabilidade por ocasião desta conferência tão importante da Rio+20. Pessoal, chegamos aqui ao final desse segundo momento dessa reflexão acerca das conferências, das principais conferências ambientais que dão foco à educação ambiental. Espero ter contribuído, agradeço e nos veremos em um outro momento brevemente. Obrigado.